E logo eu fui atendida pelo cardiologista e ele passou um cateterismo. Eu já fiquei internada. Já tem uns 35 anos que eu me formei em técnica de enfermagem. Eu já trabalhava lá em Salvador, em 2 hospitais. A gente não parava, porque eu trabalhava em centro cirúrgico. Então eu não tinha uma vida sedentária, eu tinha uma vida muito ativa. E estava bem, de saúde, tudo bem. E de repente eu comecei a sentir um desconforto torácico. Fui para casa ainda sentindo esse desconforto. Quando eu cheguei em casa, falando com minha filha, ela providenciou marcar um cardiologista. E logo eu fui atendida pelo cardiologista. Aí acusou algo que não estava correto e ele passou um cateterismo. E nesse cateterismo eu já fiquei internada. Para mim, assim, foi uma coisa que eu não esperava, porque inclusive até minha alimentação no hospital era dieta. Então não tinha por que eu ter obstrução nas artérias. Mas foi um propósito de Deus com realizações. E logo depois que eu fiz a cirurgia, eu me senti bem, eu não senti nada, eu não tive nenhuma sequela. E eu fiquei indo fazer a perícia a cada mês, eu ia para o INSS. E um dia o perito me perguntou, eu entendi aquela pergunta como uma pergunta que veio do céu, porque ele falou assim para mim: Dona Juscelia, a senhora ainda tem vontade de trabalhar na sua área? Aí eu falei a ele: ó, doutor, para lhe ser franca, eu não. Eu tenho vontade de trabalhar como voluntária, mas trabalhar com rescisão, não. Aí eu saí e quando eu cheguei lá fora, que eu fui pegar o resultado, ele já tinha assinado minha aposentadoria. Aí para mim foi até uma surpresa, porque eu só vim saber quando eu peguei a folha, o papel, né, já escrito que eu já estava aposentada. E em nome de Jesus, a obra do Espírito Santo vai ser dinâmica na tua vida. E você vai ouvir o chamado do Senhor Jesus Cristo. Você é meu servo para projetos maiores que você possa imaginar. Deus, eu acredito que permitiu eu ter esses sintomas. Para quê? Para Ele me aposentar e para Ele também me enviar. Estou eu aqui aposentada para a glória de Deus. Eu sempre sonhei em trabalhar como voluntária em algum hospital. Tentei lá em Salvador, mas não consegui. E vendo a propaganda na televisão do Espaço TID, eu achava que já havia um ambulatório dentro do espaço, só que ainda não tinha. E ano passado, eu fazendo a Carajé para Bispa lá na Marcha, em Salvador, e aí eu fui para o camarim, encontrei e comecei a conversar com ela a respeito do meu sonho. E ela aí me orientou como eu deveria fazer. E eu comecei a fazer grandes eventos. Eu vinha, a cada evento que tinha aqui em São Paulo, eu vinha de Salvador para cá, trabalhava e ia embora. Mas só que ardia em mim o desejo de continuar. Mas eu ficava pensando, para eu continuar eu tinha que morar. E aí eu comecei a pedir a Deus essa oportunidade. Os votos que eu fiz foi, os 3 primeiros meses eu entregaria no altar, e eu entreguei, graças a Deus, meu dízimo e uma oferta. Só que quando eu fui receber o FGTS, aí o Espírito Santo falou muito forte no meu coração: entregue tudo. Aí eu falei: meu Deus, mas eu já fiz meus votos, eu já entreguei o que eu tinha que entregar, e esse valor eu quero fazer uma reforma na minha casa e tal. E eu não pude questionar, porque a voz era muito autêntica: entregue tudo. Fui lá na boca do caixa, pedi a ele para colocar tudo no envelope, recebi todo o FGTS e fui direto para a igreja e entreguei tudo. E assim Deus me deu uma restituição muito maior, que nem se compara. Por quê? Porque eu tinha da pensão
um valor para receber do tempo que ficou atrasada a minha pensão, que eu sou viúva, né? Então eu não estava desde 2000 que eu fiquei viúva até 2014 eu não estava recebendo nada. E aí Deus já em 2016 já me deu essa restituição imensa que deu para eu fazer tudo que eu sonhava fazer com o valor do FGTS. E Deus logo me deu a oportunidade de vir e já vim para morar. E aí fiquei trabalhando aqui, estou trabalhando no Heliópolis, nas marchas, no ambulatório no Hall, lá na Moca, congrego lá na Moca e tem sido para mim uma grande bênção. Eu sou grata a Deus por esses milagres que eu tenho vivido. Hoje eu posso dizer que eu renasci.